Bem, meus queridos irmãos e irmãs, como já estamos meditando nestes dias, hoje, com esta liturgia, iniciamos um novo ano litúrgico, o tempo do Advento, que é um tempo de preparação para a celebração do Natal do Senhor. Assim como a Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, o Advento é um tempo de preparação para celebrarmos a vinda de nosso Senhor, celebrarmos a memória da sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, quando veio ainda pequenino, na pequenez, na fragilidade. Mas essa preparação não é apenas para uma recordação celebrada do Natal. A celebração do Natal e essa preparação que iniciamos hoje é uma preparação, sim, para viver bem a memória do primeiro Natal do Senhor, mas é também uma preparação para a sua segunda vinda gloriosa. Nos preparar porque aquele que veio uma primeira vez, um dia voltará do alto dos céus. Nenhuma geração sabe se será a sua a geração que verá essa vinda gloriosa de Cristo, descendo sobre as nuvens do céu. Por isso devemos nos preparar. Por isso que a liturgia das horas, a igreja fala de uma vinda intermediária de Cristo. Veio uma primeira vez, veio uma segunda vez, mas existe essa vinda intermediária, que significa dizer que a cada geração, a cada século, todos nós devemos estar preparados, porque nós seremos colocados diante do Senhor, seja vendo a sua vinda gloriosa no fim dos tempos, seja no ato da nossa morte, quando seremos apresentados diante de Deus. E a liturgia desse primeiro domingo do Advento é muito bela, muito cheia de imagens, que nos ajudam a guardar no coração e saber o que devemos rezar, como devemos rezar nesses dias, nessas poucas semanas que se iniciam. Primeiramente, já a primeira leitura do livro do profeta Isaías, no finalzinho do livro do profeta Isaías, uma passagem das mais belas do Antigo Testamento, uma súplica que o povo de Deus faz ao seu Senhor, uma súplica de humildade, mas de profunda confiança. Começa logo dizendo: Senhor, Tu és o nosso Pai. E começa a dizer: Senhor, nós sabemos que nós somos um povo de cabeça dura, nós nos deixamos andar longe dos Teus caminhos, endurecemos os nossos corações. Ou seja, uma oração, um olhar voltado para Deus, não como aqueles homens que o Evangelho fala, como os publicanos, os fariseus, diz: olha, Senhor, como eu sou santo, como eu sou perfeito, não sei nem o que é que eu estou fazendo aí na terra, porque já deveria ter sido arrebatado para o céu, de todo tão santo que eu sou, tão perfeito. Não. Uma oração humilde, que diz: Senhor, eu sou pobre pecador. Como uma oração desde os padres do deserto, dos primeiros séculos da igreja, o que muito se reza ainda hoje na igreja oriental, que costumeiramente se diz: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. E se vai rezando, tem até um textinho, com 155 pontinhos, em que se reza: Kyrie Jesu Christe, eleison me amarapolon, rezando lá, parte da liturgia que se faz em grego: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Diz: o teu pecador. Essa fala assim, muito bonita: Senhor, eu sou o teu pecador, não te esqueces de olhar por mim. E essa humildade com a qual a liturgia nos inicia no Advento é o que a igreja nos pede para meditar no nosso coração. Como eu tenho me apresentado diante de Deus? Eu tenho coragem de reconhecer diante de Deus que eu sou necessitado da sua misericórdia? É como aquela pessoa que vai no médico, né? Vocês têm algum médico aqui, que vai no médico, está cheio de problema, a gente chega no médico, o que você está sentindo? Né?
Não estou não sentindo nada não, estou bem. Né? O médico vai dizer que não pode ir para casa, né? Ótimo, né? Mas se você me diz que está com um problema ali, o médico não vai poder fazer muita coisa. Com Deus também, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. E olha como esse povo, nessa passagem, tem essa humildade de se aproximar diante de Deus, baixando a cabeça, dizendo: Senhor, nem sou digno de estar diante de Ti, mas Tu és o nosso Pai. Que bonito isso! É uma humildade unida a uma profunda confiança no amor que Deus tem por mim, no amor que Deus tem pelo seu povo. Aquele povo, por mais cabeçudo que fosse, eles sabiam que Deus o amava. E que Deus se apresentou a eles como um pai. Eu sou como um pai para Israel. São Francisco de Assis tem uma biografia que diz que o irmão foi acompanhar ele para fazer uma oração de vigília, passar a noite toda em oração. E São Francisco chamou o irmão: vamos rezar um Pai Nosso. Vamos começar a nossa vigília rezando um Pai Nosso. E disse que São Francisco falou a primeira palavra: Pai. O trapo parou e ficou: Pai, Pai. E disse que São Francisco passou uma noite inteira até o amanhecer rezando, apenas pronunciando essa palavra, Pai, e experimentando no seu coração a alegria de poder ter Deus como seu Pai, que é o grande presente que Jesus nos deu quando se encarnou, quando se fez nosso irmão. Podermos ter a Deus, seu Pai, também por nosso Pai. E então a primeira leitura faz uma súplica inesperada: ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Ah, se Deus descesse dos céus, ah, se pudéssemos ver a Deus face a face, como se dizia de Moisés, que via Deus face a face, como um homem fala com o seu amigo. Mas ainda assim, quando Deus passava, Moisés, via apenas Deus pelas costas, porque dizia que o homem não podia ver a Deus e permanecer vivo. Outros provérbios, como o próprio Isaías, e outros dizem: meu Deus, o que será de mim? Eu vi a Deus, eu vi uma manifestação de Deus, como poderei permanecer vivo? Aquele Deus imenso que parecia quase inalcançável. Ah, Senhor, se rompesses os céus e descesses. E a liturgia continua a palavra dizendo: tu descestes. Descestes, Senhor, e as montanhas se derreteram diante de ti. E nunca se ouviu dizer, olha que coisa linda, nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Esse reconhecimento de gratidão. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, a liturgia, está nos ensinando como nós devemos rezar, como nós devemos nos colocar diante de Deus, com essa humildade, de saber que eu nem sou digno de estar na presença de Deus, mas com essa confiança: tu és o meu Pai. E unido a essa humildade, a essa confiança, a gratidão, um coração agradecido, saber reconhecer o quanto somos amados por Deus, quantos dons, quantas bênçãos o Senhor nos dá. A pessoa que tem um coração grato, ela nunca sabe reconhecer nada de ninguém. Os seus pais podem dar a vida por eles, mas eles estão sempre reclamando, só sabem ver o lado negativo de tudo, não é assim? Gente que é ingrata, não agradece nada e reclama de tudo, incapaz de ver o bem que as pessoas fazem. Só ela é perfeita. Mas a pessoa agradecida, até as pequenas coisas que fazem a ela, diz: muito obrigado, muito obrigado, eu não merecia, muito obrigado. E reconhecer o bem que o outro está fazendo a outra. E nós devemos ter essa atitude diante de Deus.
Nunca se ouviu dizer do Deus tão bom que tenha feito tanto por aqueles que nele estão. E nós, muitas vezes, somos, em outras imagens para nos ajudar, nós nos tornamos como imundície. Todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Aqui a expressão pano sujo faz uma menção à liturgia, porque também naquela época, para celebrar no templo, se usavam muitos tecidos, panos, as toalhas de altar, as vestes dos sacerdotes, as túnicas, e dizer que nossos atos eram como panos sujos, ou seja, a nossa liturgia era marcada de falta de amor a Deus. Ou seja, quando nós estamos em pecado mortal, sobretudo, os nossos atos não têm méritos diante de Deus. Devemos buscar estar na graça de Deus, para que os nossos atos possam também ter mérito e valor diante do coração de Deus. E diz que éramos como folhas secas, murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurramos como o vento. Outra imagem que nos ajuda a rezar. Todos nós temos, pelas ruas, aí, as árvores, quando as folhas secas caem, você vê o vento, aquela folha que vai para lá e para cá, para onde o vento arrasta para onde quer. Olha como Deus se utiliza das coisas do dia a dia para nos ajudar a entender a vida espiritual. Quando estamos longe de Deus, nós somos como essas folhas secas, que o vento leva para onde for. As nossas vontades desordenadas, o nosso pecado, a vontade dos outros, que a gente fica se humilhando para querer agradar quem não está nem aí para a gente. Aqueles jovens, juventudes, juventude na escola, no colégio, dentro de casa se acha melhor em Deus, porque desafia o pai e a mãe. Mas lá no colégio é um frangotezinho, e os outros brincam, olha com a cara dele, para lá e para cá, e ele fica calado. Faz de tudo para tentar agradar aqueles que não estão nem aí para ele. E às vezes dentro de casa despreza quem realmente os ama e se preocupa com os seus pais. Somos como essas folhas secas, que facilmente se deixam enganar, se deixam levar pelo pecado, pela maldade. E Deus quer nos colocar de volta na árvore. Jesus fala numa passagem do Evangelho: eu sou a videira e vós os ramos. A gente sabe que se a gente arranca uma folha da árvore, o galho, o que acontece? A folha morre. Porque deixa de receber a seiva, deixa de receber a água, o alimento. Assim somos nós. Se nos afastamos de Deus, a nossa vida vai ficando sem graça, a nossa vida vai ficando apática. Às vezes a gente vê, aqui eu cheguei agora, mas em outro município que eu estava, às vezes eu vinha das comunidades do sertão, e tinha um clube de festa, e mesmo na entrada da cidade tinha que passar de carro para poder voltar para casa paroquial, e dia de sábado sempre tinha festa, Eram umas festas, uns forró, aquelas piores imoralidades, e a gente passava, eu passava de carro, e às vezes tantos jovens, moças e rapazes, as meninas tão mal vestidas, quase não vestidas, na verdade, mas tão mal vestidas, muitas delas, aquelas latinhas de cerveja na mão, algumas até já embriagadas, falando besteira, dançando aquelas músicas que humilham as mulheres. Não sei como é que uma mulher tem coragem de dançar certas músicas, porque homem embriagado é feio, mas mulher embriagada dá mais dó e pena. É muita humilhação. Você vê como o diabo gosta de humilhar os filhos de Deus. Sobretudo as mulheres são mais vítimas dessa perversão do pudor, da moral. E às vezes você vê aqueles jovens que são pessoas boas de coração, que estudam, até se dedicam, mas facilmente se deixam levar por aqueles momentos. Estão ali bêbados, na beira de uma estrada, que ficavam na beira da estrada, numa situação tão indigna, de uma mulher, de um jovem. E o pecado faz isso com a gente. Nos coloca numa situação tão pobre, tão indigente, tão indigna. Deus não quer isso para nós.
Quem aqui de vocês é pai ou mãe? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia, né? Acho que boa parte, né? Quem que é pai ou mãe? Vocês gostariam de ver o filho de vocês andando todo maltrapilho, sujo, com más companhias? A gente não gosta, né? Ninguém gosta. Eu lembro quando eu era jovem, eu gostava de sair com os amigos que eram meio bagunçados, minha mãe morria de preocupação. Agora você imagine Deus, né? Deus vai querer isso para nós? Não vai. Porque Deus é nosso Pai. Quando Deus nos coloca mandamentos, não é para ser duro. Às vezes a gente é igual criança mimada diante de Deus. Você vê as crianças, a gente quando é mais jovem, o pai da gente coloca as regras, a mãe da gente coloca aquelas regras, para quê? Para o nosso bem, para a gente não se perder no meio do caminho. E a gente acha que os nossos pais são chatos. Coisa muito engraçada é confessar a criança, né? Já confessei para criança e me lembra muito como nós somos diante de Deus. Você vai confessar a criança, né? A mim se encher, aí você diz, porque eu fiquei chateado com meu pai, com a minha mãe. Mas por que você está tão jovem, né? Se chateando, né? Com 10 anos, não está se chateando mesmo, né? O que seus pais fizeram, né? Para você se chatear? É porque eu estou jogando videogame, estou fazendo a boa com meus amigos, ela manda aí fazer alguma coisa. Eu estou ali brincando, ela manda eu encher a garrafa d'água, parece que não pode ver parar, ela manda fazer uma coisa. Eu quero, não me deixa fazer o que eu quero. Isso é uma menina, uma coisa dele. Quer dizer que é os teus pais que têm que te obedecer? É os teus pais que têm que se submeter a você se ajoelhar diante de você e dizer, ó meu filho, que os seus servos, os seus pais, né? Não é assim não, é você que tem que obedecer os seus pais. Valorizar o amor que ele tem por vocês. Faça o que eles pedem, depois pode jogar para o bem, fazer o que você quiser, se eles deixarem. Mas a gente para pensar, a gente muitas vezes é assim diante de Deus. A gente reclama dos mandamentos de Deus e acha que Deus pede coisa demais, né? E está nos incomodando, porque a gente quer viver a nossa vida do jeito que a gente bem quer, e Deus coloca os mandamentos para nos atrapalhar. Às vezes a gente parece que a gente pensa assim, que nem crianças. Não, quando Deus nos coloca suas leis, seus mandamentos, é porque aqueles mandamentos são para o nosso bem. Deus só deseja o melhor para nós. Então guardemos essas imagens que a liturgia nos coloca. Se apresentar diante de Deus com humildade, com confiança, Senhor, Tu és o meu Pai. Não tenham medo, aproveitem esse tempo do Advento até o Natal, sobretudo especialmente para buscar o sacramento da confissão. A igreja nos fala de se confessar ao menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Mas, meus irmãos, uma vez por ano é assim a beirada da misericórdia. Eu digo como um conselho, não uma regra da igreja. Eu acho que no máximo, melhor no mínimo, uma vez por mês ou a cada 2 meses, 3 estourando. Se você não tiver pecado mortal. Se tiver pecado mortal, se confessar imediatamente. Mas buscar o sacramento da confissão. A confissão nos ajuda a essa humildade diante de Deus. Dizer assim, me confesso que eu tenho vergonha do padre, né? Eu sou padre, eu me confesso também, eu sinto vergonha muitas vezes. Isso é interessante, quando eu estava em Roma, eu ouvi o Papa Francisco falar isso lá da janela, né? Quando ele faz aquelas palavras, ele disse assim, às vezes as pessoas dizem que não vão se confessar com o padre porque sentem vergonha. Aí o Papa dizia, mas essa vergonha já é a graça de Deus. O problema era se a pessoa não tivesse vergonha dos pecados, né? Seria o sem vergonha, né? Essa é a palavra mais, né? Essa vergonha já é um sinal de que você reconhece que você fez algo mal, que você precisa do perdão de Deus. Então esse ato de humildade, você se humilhar diante de um sacerdote, que não vai contar os seus pecados para ninguém. Esse ato que mata na raiz o nosso orgulho, a nossa soberba, de querer se achar, se apresentar sempre perfeito, mas diante do sacerdote você experimenta o quê? A verdade de Cristo.
Eu sou pobre e pecador. Mas olha que bonito, sempre amado por Deus. Gosto de brincar, ele diz assim: ninguém foi se confessar, né? Próximo sábado alguém chegou aqui na paróquia e foi se confessar, aí tinha lá a plaquinha, né? O padre Aronino mandou botar lá na porta: hoje não tem confissões porque Deus não está perdoando hoje. Vem o próximo sábado, se Deus estiver perdoando o próximo sábado, a gente confessa. Você já viu alguma plaquinha dessa na porta da igreja? Não. Por quê? Porque Deus sempre está de braços abertos para nos perdoar. Só é necessário a nossa atitude. Lavar o coração diante de Deus e não ter medo de Deus. Não fugir de Deus. Ter essa coragem, essa confiança do amor como um filho pródigo que ele voltou para a casa do pai, não porque ele olhou para a roupa suja dele, que estava um pano imundo, como diz a Bíblia. Ele voltou para casa porque ele sabia que o pai o amava. Ele tinha certeza absoluta do amor que o pai dele tinha. Por isso ele voltou. Por isso, por fim, celebremos bem esse tempo do Advento. Participemos das missas. Temos aqui a graça que entra dentro do novenário da paróquia. São dias inteiros de oração, de celebração, para mergulhar o coração diante de Deus, diante do altar de Deus. Por fim, nosso Senhor diz: viver esse tempo vigiando tempos. Vigiar não como quem tem medo. Às vezes tem os maus empregados, né, que cuidam de uma casa, um sítio, uma coisa. O patrão está viajando, né? Ele está tudo bagunçado, a casa cheia de poeira, as coisas não tem conta, os bichos estão sujos, né? Galinha de tudo sujo. Aí quando o dono liga assim: ei, domingo eu estou indo para aí. Aí passa, se mata, sexta, sábado, paga de fatura, porque se o patrão chegar e ver aquela sujeira, vai demitir. Isso é uma pessoa que faz as coisas assim na amor. Tem pessoas que fazem as coisas com amor. Não precisa estar alguém ali vigiando. A pessoa cuida bem, a pessoa faz bem aquilo que é o seu trabalho, porque ama aquilo que ela faz. Né? E vigiar, esperar pelo Senhor, não como quem está com medo de ir para o inferno, mas como quem espera ir para o céu, como quem espera a pessoa amada. Né? E para levantar a mão de novo: quem é que é pai e mãe que o filho não mora mais aqui com vocês, que mora na cidade ou que mora longe, né? Que vem uma vez ou outra visitar, né? Tem alguns aqui. Eu tenho a minha mãe que mora em Fortaleza, mora sozinha, tem 75 anos esses dias. Né? Quando o filho diz assim, liga: mãe, eu estou indo aí, né? Domingo. Né? Os nossos pais se alegram. Né? Aí já vai, pensa se dá certo fazer aquela comida que o filho gosta, já ajeita a casa, se tem um quarto ali para ele, já ajeita, separa uma roupa, né? Passa uma água na toalha, faz um cheiro de roupa guardada. Existe uma alegria de esperar. E essa alegria é essa forma de vigiar que Deus nos pede. Espere por Deus como quem ama, como quem espera uma pessoa que você ama e deseja ter ela perto. A pessoa que ama deseja ter perto de si a pessoa amada. E não a vigilância medíocre de quem espera ali só para não se levar caramba. Não, esperar por amor. Por amor. Como diz um canto belíssimo: aguardo o Senhor em quietude e silêncio, com grandes saudades em meu coração. Santo Agostinho dizia que experimentava uma espécie de saudade de Deus. Ele tinha tanta vontade de ter Deus perto dele, que quanto mais ele tinha, mais ele queria estar perto de Deus. Assim é a pessoa que ama. E por fim também, vigiar é também um ato de responsabilidade. Um ficava à porta vigiando e outros cuidando da casa. Responsabilidade. Cuidar das graças que Deus me deu. Cuidar dos bens que Deus me deu. Buscar viver na graça de Deus. Dirigir a minha vida de oração, participar da Santa Missa, aproveitar as oportunidades de adoração, de texto, de tantas orações que eu posso fazer aqui na paróquia, na minha comunidade. Vocês também como família, né? Vocês têm um momento do dia, nem que seja um dia na semana, que vocês se reúnem como família para rezar.
Hoje as salas das casas, os sofás, é tudo voltado para a televisão, né? Eu nem que esteja algo errado nisso. Mas era bom que as famílias voltassem a, pelo menos, não fosse uma vez na semana, se reunir para rezar um texto juntos. Uma criança, ela não precisava, não deveria precisar ir para a catequese para aprender o Pai Nosso Ave Maria. Uma criança deveria chegar na catequese sabendo rezar o texto todo. Porque rezava em casa com o pai e com a mãe. E quantas bênçãos isso faz? Nós vamos viver juntos esse tempo do Advento, esperando com amor, preparando o nosso coração, se possível com uma boa confissão diante de Natal, para quando chegar a noite de Natal, vamos dizer, Jesus nasceu mais uma vez, cada um de nós possa dizer, Senhor, de alguma forma, eu sinto, percebo, que o Senhor também nasceu novamente dentro do meu coração. Eu fiz e quero fazer do meu coração a tua morada. Quero fazer do meu coração esse presépio, esse lar, onde Deus pode sempre bater a porta e eu irei abrir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.